Saudações, senhor professor. O nosso grupo se predispôs a desenvolver o app MeioPar, que é um app que visa conectar pessoas amputadas de modo que eles possam doar, trocar e compartilhar calçados individuais, dado o fato de que eles só possuem a necessidade de uso de um pé e podem simplesmente pagar por esse pé, compartilhando a conta com uma outra pessoa que necessita do outro pé, ou eventualmente, se quiserem comprar os dois, podem doar por meio da plataforma. Estou aqui a nível do repositório no GitHub, cujo link passaremos em anexo, e como evidencia aqui as informações de linguagens do repositório, nós utilizamos essencialmente TypeScript como linguagem de programação, utilizamos CSS para a estilização dos nossos componentes e utilizamos HTML para montar a camada de apresentação de UI dos nossos componentes. Vou começar apresentando a parte do nosso back-end, que é todo feito em Firebase. Primeiro, utilizamos o serviço de autenticação, o Firebase Authentication, para o processo de gerenciamento das credenciais dos nossos usuários. E utilizamos o serviço Firestore Database para armazenarmos as informações a nível das nossas coleções, no caso para armazenarmos as informações dos calçados disponíveis e as informações também dos usuários que estão interessados em determinados calçados e os interesses que um certo usuário recebeu dos seus calçados. Vou agora pular para o nosso código-fonte para apresentar a arquitetura que nós utilizamos. Nós utilizamos uma arquitetura baseada em componentes, como se deveria esperar. Nós fomos desenvolvendo os nossos componentes a nível do nosso app para manter a arquitetura toda organizada, e temos aqui os nossos services para lidar com todas as regras de negócio. Eu vou abrir aqui os nossos serviços referentes à autenticação do usuário, onde nós temos um método para fazer o cadastro do usuário, que deverá receber o e-mail e a senha, e utilizará da função Create User with Email and Password do Firebase, no caso do Firebase Authentication, para fazer a criação ou cadastro de um usuário. Depois temos aqui o método Login, que utiliza do Sign in with Email and Password do Firebase para fazer login do usuário. E depois temos aqui o Logout, que é feito utilizando a função SingRoute do Firebase, que recebe os dados de autenticação de um certo usuário para eventualmente fazer o logout. Também é interessante, para mostrarmos os dados de perfil, pegarmos as informações do usuário que está logado. No caso, nós temos esse método aqui, que é o método usuário atual, que permite fazer essa busca do usuário que está logado no momento. Depois temos os services referente à manipulação dos nossos calçados, onde nós temos as interfaces que nos ajudam a manipular os dados tanto de calçados quanto dos interesses. Interesse diz respeito à disponibilidade que um certo usuário tem em partilhar ou doar um certo calçado. Então nós podemos ver que a nível do interesse nós mapeamos o ID do calçado a que o usuário está interessado, o ID do usuário interessado e o e-mail desse mesmo usuário, e depois a data em que esse interesse foi manifestado. Depois, o que é que nós temos de métodos aqui? Primeiro é que para manipulação de calçados, em alguns momentos nós precisamos que o nosso usuário esteja autenticado. Por isso é que nós fizemos a injeção do nosso Half, que é o Authentication do Firebase. Injetamos aqui a dependência de modos que nos momentos ou nas funcionalidades que nós precisamos dessa autenticação, nós tenhamos esse serviço aqui disponível para, por exemplo, nós visualizarmos os calçados de um certo usuário por meio desse método aqui, listar meus calçados. Nós precisamos necessariamente saber quem é o usuário que está autenticado, porque
esse usuário que está autenticado é o usuário que verá os seus calçados. Por isso é que nós temos aqui o uso da dependência Ralph, que permitirá que nós busquemos esse usuário, o usuário da seção atual. Temos também a busca de calçados por ID, temos a funcionalidade de remover um calçado, nós temos a funcionalidade de adicionar um calçado, de listar calçados. Abaixo nós vemos a funcionalidade de listar os meus calçados, para quando eu entrar no meu perfil. E aqui temos a possibilidade de listar todos os calçados. Essa é a camada de aplicação, a camada dos nossos services. Depois, assim, dos componentes mais relevantes que nós temos a princípio o nosso app. A nível do nosso app, nós temos apenas o nosso menu, que é um componente global, que haverá de ser exibido em vários pontos da nossa aplicação. E temos aqui apenas o entry point do nosso elemento para fazer o roteamento da nossa aplicação. E a nível do nosso app component.ts, nós temos aqui um método que vai nos permitir sair com segurança, esperando que o processo de autenticação seja concluído com êxito, dado o fato de que esse processo de autenticação vai envolver fazer uma requisição ao Firebase Authentication. Por isso é que temos aqui um await. Depois de nós fazermos o logout, que envolve fazer uma requisição ao Firebase Authentication, nós vamos nos mover para a home e depois vamos ocultar o menu. Depois, criei aqui um método chamado navegar, que nos permite navegar para diversas URLs. Isso é útil para que nós tenhamos um método global que nos permite navegar de vários pontos para outros utilizando o nosso menu. O professor pode ver que nós aqui, sempre que nós quiséssemos nos deslocar para uma certa rota, nós invocamos o método navegar e depois especificamos aqui qual é o endpoint da rota para a qual nós queremos navegar. Boas. Aqui em global SCSS, nós definimos aqui alguns estilos globais, como a paleta de cores que será utilizada a nível da aplicação, de modo que seja mais fácil ir reutilizando as configurações de CSS para que os componentes tenham um estilo uniforme. Depois, a nível do nosso main.ts, nós instanciamos toda a arquitetura, toda a estrutura que dará suporte para que nós utilizemos os clientes do Firebase, no caso do Firebase Authentication, por meio desse provider, e o provider também para o Firestore Database. Mais o que nós podemos aqui enfatizar? Eu acho que a nível arquitetural é essencialmente isso. Vou agora... nós temos, por exemplo, o isolamento das nossas credenciais, também acho que isso é interessante de falar, utilizando os nossos environments, como nós fizemos na aula, de modo a que não tenhamos isso diretamente acoplado ao nosso código, deixando ele potencialmente, deixando as nossas credenciais potencialmente expostas. Então nós, a nível dos nossos environments, definimos todas as nossas credenciais para a manipulação do nosso Firebase, como a nossa API Key, o nosso Half Domain, o nosso API ID e assim por diante. E essas credenciais não foram subidas no nosso repositório no GitHub para que não as expuséssemos. E agora sim, vou rodar a nossa aplicação, que já está running, mas vou dar um stop e vou rodar de novo Ionic Serve. Enquanto isso, vou pular aqui para o nosso repositório. Nosso repositório está bem estruturado e depois tem um readme bem completo
que não apenas explica as funcionalidades do projeto e a ideia do projeto, mas também tem aqui especificados os integrantes do grupo e todo o procedimento para que se rode o projeto de forma rápida e eficiente. Boas. Aqui temos a nossa aplicação. Ela começa com essa página que dá algumas informações sobre o que é a aplicação e o que ela faz. Vou clicar aqui em começar e há pouco tempo mostrei o meu Firebase e nós vimos que o Firebase está totalmente zerado. Eu eliminei todos os dados aqui do nosso Firebase. Então, virei aqui no nosso app e vou na opção cadastrar, porque não tenho nenhuma conta para fazer login. Até primeiro eu vou tentar fazer login com qualquer conta que não existe, teste @email.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou clicar agora em entrar e ele vai dizer erro, e-mail ou senha incorretos. Óbvio, esse usuário não existe, então agora eu vou criar aqui um usuário que eu vou chamar de usuário teste, usuário teste com e-mail teste @email.com e uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. As nossas senhas no Firebase Authentication tem de ter pelo menos 6 caracteres. E depois eu preciso aqui informar qual é o lado que foi amputado, de modo que ao publicar um certo calçado já se tenha em evidência que o usuário que publicou vai precisar apenas do pé que ele ainda possui. No caso, eu vou dizer que esse usuário possui o pé esquerdo, não, quer dizer, foi-lhe amputado o lado esquerdo e, portanto, ele tem o pé direito ainda. Boas. A conta foi criada com sucesso e agora vou fazer aqui login 1, 2, 3, 4, 5, 6. O e-mail é mesmo teste @email.com. Vou passar isso. O login foi feito com sucesso. Boas, eu tenho acesso aqui à nossa plataforma. No caso aqui temos acesso aos calçados disponíveis. Como disse, nós zeramos tanto o nosso Authentication e vou só fazer um reload aqui para vermos que o usuário que nós acabamos de adicionar já está aqui disponível no nosso Firebase Authentication. Certo? Temos aqui o usuário teste @email, que é o usuário que nós acabamos de cadastrar. Mas, como disse, o nosso Firebase database está totalmente zerado. Por isso é que aqui a nível dos calçados disponíveis nós não temos nenhuma informação. Mas já vou cadastrar um calçado de modo que tenhamos o nosso banco de dados recheado de informações. Então, para que eu faça algum cadastro, eu irei para o dashboard e o nosso dashboard tem aqui algumas opções que podemos explorar. Primeiro tem aqui a possibilidade de visualizar o perfil, onde nós podemos ver o nome do usuário e o seu respectivo e-mail, no caso do usuário logado. Depois tem aqui a possibilidade de visualizar os calçados do usuário. No caso, esse usuário não tem nenhum calçado cadastrado, por isso é que aqui não temos nenhuma informação. Temos também a possibilidade de verificar os calçados nos quais esse usuário manifestou interesse por meio dessa seção Meus Interesses aqui, mas também por enquanto não temos ainda nada. E temos ainda a possibilidade de cadastrar um calçado e verificar os interesses que outras pessoas manifestaram nos calçados desse usuário. Vou começar pelo cadastro de calçados. Vou cadastrar um calçado, um tênis Adidas branco e o número é 45, por exemplo, e depois eu preciso dizer qual é o lado que eu tenho. No caso, eu vou dizer que eu tenho disponível o lado esquerdo e vou fazer o cadastro.
Ao fazer o cadastro, ele vai me redirecionar para a página de calçados disponíveis e eu tenho aqui esse calçado. Vou cadastrar mais calçados por enquanto. Vou cadastrar mais um. Vou dizer que vou cadastrar um sapato social preto, por exemplo. E vou dizer que número 40 e o lado que tenho disponível é o lado esquerdo de novo. Vou efetuar o cadastro e prontos, eu tenho aqui 2 calçados cadastrados. Se eu for para o dashboard, para a opção de meus calçados, eu já teria aqui os meus 2 calçados cadastrados. No caso, o tênis Adidas, que é número 45 e pé esquerdo, e o sapato social preto, que é número 40 e pé esquerdo também. Se eu for aqui para o meu Firebase, no meu Database, eu verei que já tenho aqui em coleções, vou ter a minha coleção de calçados, e dentro da minha coleção de calçados eu vou ter exatamente os 2 calçados que eu acabei de cadastrar. Certo, eu tenho aqui a minha coleção de calçados e tenho aqui os 2 calçados que eu cadastrei, com os dados que foram definidos. Aqui tenho a data de criação do registro, tenho a descrição do tênis, tenho o lado que eu tenho disponível, tenho o tamanho e depois tenho o usuário que efetuou o cadastro. Esse usuário ID é interessante porque é o que nos permite depois fazermos o mapeamento dos calçados que pertencem a um certo usuário. Agora vou sair com esse usuário, vou criar uma outra conta de modo que tenhamos um usuário que possa manifestar os interesses nos calçados desse usuário que nós acabamos de cadastrar. Então, vou sair daqui, estou aqui de novo e vou, em vez de efetuar login, virei aqui para a opção de cadastro e vou cadastrar o usuário luis@email.com. Isso é e-mail. Aqui eu vou dizer que o usuário chama-se Luis Nixon. O e-mail é esse. A senha vai ser Batista e o lado amputado vou dizer que agora é o direito. E vou fazer o cadastro. Bom, o usuário é luis@email.com e a senha desse usuário é Batista. E vou entrar no cliquei. Certo, login realizado com sucesso. Eu tenho aqui os sapatos que estão disponíveis que foram publicados pelo usuário anterior, que cadastramos anteriormente. Vou só para o nosso Firebase, de modo que nós vejamos aqui no nosso Authentication, que agora já temos 2 usuários cadastrados. No caso temos o Luís, que acabei de cadastrar, e temos o teste. E nós vimos que o usuário teste cadastrou 2 sapatos. E no caso nós vamos querer que o usuário Luís manifeste interesse nos sapatos que o usuário teste cadastrou. Então virei aqui e eu vou manifestar interesse. Ao manifestar interesse, ele me diz interesse registrado com sucesso. Isso aparentemente não fez nada, mas já veremos quais são os efeitos desse manifestar interesse para o usuário que cadastrou os calçados. Esse usuário não tem nenhum calçado cadastrado, por isso os meus calçados pareceram vazios, mas se eu vir aqui em interesses, eu verei que aqui já tem um sapato no qual eu manifestei interesse. E o que é que ele me mostra? Ele me mostra a descrição do tênis, o número do calçado e o pé que já está ocupado. No caso, o pé que está ocupado é o pé esquerdo. No caso, eu manifestei interesse no pé direito. E a data em que eu manifestei o interesse. Se eu for para o meu Firebase, eu verei que agora temos aqui no nosso database, nós temos uma nova coleção, que é a coleção de interesses, que é basicamente uma interseção entre um usuário e um certo calçado a que esse usuário manifestou interesse. Vou voltar aqui à nossa aplicação e agora eu vou sair com esse usuário e vou autenticar agora com o usuário teste para vermos o que acontece no usuário teste. Vou aqui entrar com teste@email.com e a senha do usuário teste é 123456
e vou entrar. Bom, nós podemos ver que se eu vier aqui para o nosso dashboard e agora acessar a página de interesses recebidos, eu deverei ter aqui nos interesses recebidos o interesse que o usuário Luiz, tenho aqui o interessado, no caso o usuário Luiz manifestou interesse nesse calçado aqui. Desse ponto de vista, nós temos que esse nosso usuário teste consegue perceber quem está interessado e eventualmente entrar em contato com essa pessoa de modo que possam fazer a divisão de conta. Ainda não temos no nosso web funcionalidades que permitam que se entre em contato com o usuário interessado a partir daqui mesmo. Nesse caso, terá de ser pego o contato desse usuário para que depois interajam por outros meios como WhatsApp ou e-mail, se preferirem. Então, esse é o nosso projeto e obrigado.